Você já parou para pensar o quanto é difícil tomar a decisão certa? Tem pessoas que tomam uma decisão muito rápido e tem pessoas que já demoram para tomar a decisão. Nesse vídeo a gente vai abordar esse tema muito especial aí, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, mas antes da gente começar, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal. Isso é muito importante aqui para o nosso crescimento, para essa palavra chegar até mais pessoas. A sua ajuda é fundamental, então se inscreva, curte o vídeo, comente aqui embaixo. Eu sempre gosto de saber as opiniões de vocês, as experiências de vocês, então deixem o seu comentário, deixem o seu carinho aqui para mim. Isso me motiva a querer continuar sempre. Quando a gente fala a respeito de decisões sobre a nossa vida, a gente tem que sempre consultar a Deus sobre aquilo. Se aquilo que eu vou fazer, Deus está de acordo. É necessário buscar as respostas de Deus para a sua vida. Quando a gente toma uma decisão, seja ela uma decisão muito simples ou seja ela uma decisão muito difícil, a gente precisa consultar a Deus sobre aquela decisão. Quando a gente é criança, a gente é imaturo, a gente às vezes não sabe o que é certo e o que é errado e a gente erra. Quando a gente está na fase da adolescência, a gente comete erros. Às vezes você faz alguma coisa, depois você se lembra que aquilo foi uma decisão por impulso e você errou, você se arrepende. Por quê? Porque você não consultou a Deus, você não lembrou de Deus naquela hora, porque você tomou a decisão por impulso. Por isso que a gente deve pensar sobre nossas decisões e consultar a Deus se aquilo provém dele. De certa forma que se a gente não buscar o direcionamento de Deus, a gente vai consequentemente errar. Porque talvez aquilo não seja bom para a nossa vida. E Deus sabe se é bom ou não. Dessa forma você vai estar trazendo consequências ruins para a sua vida. Quando você erra, você está atrasando ali as coisas boas que Deus tem para a sua vida. Então, a partir do momento que você começa a ter esse entendimento, a ter esse direcionamento de Deus, as coisas na sua vida vão ser totalmente diferentes. Porque você vai começar a entender o propósito, você vai começar a entender que aquilo ali é para você fazer e que aquilo ali não é para você fazer, porque Deus vai te mostrar o caminho certo. Ele vai te mostrar através de uma oração que você pediu para Ele, através da palavra. Ele vai estar direcionando o seu caminho para o caminho certo, para o caminho que Ele proveu para a sua vida. Porque Deus, Ele já tem ali, ó, Ele escreveu a nossa história, Ele escreveu a minha, Ele escreveu a sua. E dessa forma, você precisa caminhar conforme Deus escreveu. E para isso você tem que começar a ter esse hábito de sempre consultar a palavra, de sempre estar pedindo direção para Ele em tudo que você for fazer na sua vida. Como eu falei, desde as coisas mais simples até as coisas mais difíceis. A Bíblia diz que tudo que Davi ia fazer, antes ele consultava Deus. Qualquer batalha que se passava na vida dele, ele ia lá, consultava a Deus. E Deus falava assim para ele, ó, sim, Davi, vai em frente, vai. Ele ia. E ele ia com o coração cheio de paz. Porque quando você faz uma coisa que você sabe que Deus te deu consentimento para você fazer aquilo, você vai com o teu coração em paz. Deus, Ele te dá paz, porque foi Ele que mandou você fazer aquilo e você tá obedecendo. Eu sempre falo para vocês, obediência é o caminho para ficar mais próximo de Deus. Então, se você obedece a Ele, se você consulta, Ele fala que sim, você vai, pode ter certeza que você vai com o seu coração com paz. Ao contrário, se Davi ali, tudo que ele fosse fazer, ele não consultasse a Deus, ele iria com o coração duro, o coração frio, sem paz, porque ele iria ficar se perguntando se realmente era aquilo ali que Deus queria para a vida dele. Vou contar para vocês um ocorrido que aconteceu comigo.
Porque sempre que eu falo com Deus e eu peço direção de alguma coisa na minha vida, Deus fala comigo e Ele pode ser que me dê respostas positivas ou negativas, e muitas das vezes Ele já falou não pra mim, e se eu não tivesse obedecido a Deus, poderia ter acontecido algo pior comigo, porque as consequências, elas são graves, tá? Quando você desobedece a Deus, pode ter certeza que você vai sofrer as consequências com aquilo. Certa vez eu tava aqui na minha casa mesmo, e eu queria muito ir numa festa. E nisso eu pedi pros meus pais, eu falei, olha, isso. E os meus pais olharam pra mim e falaram assim, não, você não vai. E eu falei, não, eu vou sim, eu tava super animada pra ir. E eles falaram pra mim, não, você não vai. Eles falaram 3 vezes pra mim. Na terceira vez, meu pai virou pra mim e falou assim, pega a tua Bíblia, vai pro teu quarto, fecha a porta, ajoelha, ora e pede ao Senhor pra te dar a direção se é pra você ir ou não. Dito e feito, né? Eu já tava até chorando, falei, não. Fui lá com raiva, porque a gente, quando às vezes a gente não quer aceitar, porque a gente é ser humano, a gente não quer aceitar aquilo, a gente fica com raiva no coração. Isso eu fui pro meu quarto, fiz o que ele falou, sentei lá, ajoelhei, na verdade, orei. Aí quando eu abri minha Bíblia, a palavra que Deus me deu foi tão forte que eu comecei a chorar, porque eu sabia, sabe quando a gente sabe que aquilo não provém? Eu sabia que eu não tinha que ir, mas eu queria ir. Mas eu sabia que não era um lugar pra mim, que não era pra mim ir. Mas eu queria ir. E assim, a palavra de Deus foi tão forte, gente, que eu não esqueço nem o versículo que caiu, e isso já tem, que deve ter uns 3 ou 4 anos que aconteceu isso. Na verdade, eu simplesmente orei, falei com Deus se era pra mim ir, chorando, e Deus falou comigo. Eu não esqueço dessa palavra, tá em Provérbios 5, tá? O versículo que caiu pra mim. Gente, tá marcado. Ó, essa minha Bíblia aqui, ela é bem antiga, deve ter uns 5 anos que eu tenho ela, e tá marcada na Bíblia, tá vendo? O lugar que caiu. Deus falou o seguinte versículo comigo: porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito da outra, porque os caminhos do homem estão perante aos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos meus olhos. Gente, na hora que eu li essa palavra, eu desabei. Por quê? Porque Deus falou tudo comigo. Deus falou pra mim, guarda os meus mandamentos. Um dos mandamentos é honrar o pai e a mãe. E os meus pais falaram o quê pra mim? Não ir. Eu tinha que fazer o quê? Obedecê-los, porque eles estavam certos. E assim, e no versículo fala, porque andaria cego pela estranha. Eu tava cega porque eu tava querendo ir a um lugar que não era pra mim. Então, assim, esse versículo, ele marcou muito a minha vida, tanto que já se passaram anos e eu não me esqueço dessa experiência que Deus teve comigo. Foi uma das primeiras, assim, mais marcantes pra mim na palavra, que Deus falou muito profundamente comigo. E o que eu fiz? Eu não fui. Eu simplesmente não fui. E depois, acho que no dia seguinte, se eu não me engano, eu queria ir, tinha dado muita confusão, muita briga. Eu sei que se eu tivesse ido, só Deus sabe o que teria acontecido comigo. Ou seja, eu segui o que Deus falou pra mim. Ele falou pra mim não ir, eu não fui. E assim, uma coisa que eu não contei pra vocês, que eu vou contar agora, que foi antes de eu consultar a palavra, antes de eu falar com os meus pais. Eu já sabia da festa, já tava ali com o sentimento que eu queria ir, mas eu não tinha conversado com meus pais ainda. Eu levei um tombo, gente, mas um tombo nesse dia que o meu joelho ficou todo roxo, mas assim, e doía muito, latejava de dor. Eu cheguei em casa com o joelho doendo, falando que eu ia pra festa, sendo que eu já nem podia ir porque eu tava com o joelho muito ruim. E mesmo doendo, eu falei que eu ia ir. Ou seja, Deus já deu um obstáculo ali, falando pra você já, um sinal, eu te dei esse machucado aí pra você não ir. O que eu queria ir? O que eu fiz? Queria ir, mas no final das contas eu não fui, porque eu entendi que não era pra mim ir, que não era um lugar bom pra mim, e eu não fui. Então, viu a importância de consultar Deus? Viu como quando a gente consulta, ele fala? E eu falo pra você, quando você começar a ter esse hábito
Quando Deus começar a falar com você, você não vai esquecer das suas experiências. Deus, ele vai falar muito profundo com você, que vai te tocar tanto, que você vai lembrar daquilo pelo resto da sua vida. E assim, é maravilhoso. Gente, é muito bom. É uma sensação muito boa sentir que Deus está do seu lado, que Deus está falando com você, que Deus não te abandonou, que Deus está ali, que Deus está te guardando. É uma sensação muito boa. E você tem isso, você só precisa às vezes buscar mais, porque às vezes você vai falar comigo assim, Carol, mas eu não sinto, não tô sentindo a presença de Deus. Às vezes eu oro, eu acho que Deus não tá falando comigo. Você precisa buscar mais a face de Deus, porque Deus, ele tá ali. Você não vê ele, mas ele tá te vendo o tempo inteiro, tudo que você faz, tudo que você fala, ele tá te vendo, ele tá te guiando o tempo todo da sua vida. E ele tá te guardando, ele tá te dando muitos livramentos que às vezes você nem vê, e você tá sendo livrado por Deus todos os dias da sua vida. Então, assim, guarda essa mensagem no seu coração. Assim, a partir de agora, comece a consultar mais a Deus antes de você fizer qualquer coisa da sua vida. Comece a pedir para Deus direções, porque Ele vai te dar as direções, Ele vai falar com você. É no seu momento com Jesus, é no seu momento ali quando você entra pro teu quarto, fecha a tua porta, tá sozinho e tá orando e tá buscando. É nesse momento Deus, ele vai estar falando com você sempre, ele vai estar guardando sua vida, sua família, seus amigos, ele vai estar com você sempre. Então assim, eu espero que essa mensagem tenha de alguma forma aquecido seu coração, que você possa reter toda essa palavra para você, que você possa colocar em prática, que é o mais importante. Além de você ouvir e você reter, você precisa buscar mais, você precisa colocar em prática. E compartilhe esse vídeo com muita gente aí, seus amigos, compartilhe aí nos grupos aí do WhatsApp, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra, e se essa palavra de alguma forma tocou em seu coração, você precisa mandá-la para outra pessoa, para dessa forma essa pessoa sentir também o que você sentiu com esse vídeo. É isso, e até o próximo vídeo.